aí, faz um sinal para mim, só para saber. Beleza. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Para quem chegou um pouquinho depois, eu estava aí mais cedo. Meu nome é Matheus Marins, tá? E eu sou designer, não como vocês de interior, alguns que eu sei que tem aqui, mas eu sou designer focado hoje na produção de conteúdo e na criação de conteúdo para redes sociais, tá? Então, o meu intuito aqui com vocês hoje é passar algumas dicas e falar para vocês mais ou menos como é que funciona e qual a importância da gente ter, digamos assim, cuidado com o design até mesmo nas redes sociais. Eu acho que é uma conversa até meio propícia, porque vocês são responsáveis, né, por dizer para as pessoas ou para os clientes de vocês que a importância de um projeto de arquitetura, de um projeto de design de interiores e como isso pode é, trazer benefícios tanto para a vida pessoal da pessoa, até como para a vida profissional, caso vocês estejam fazendo um projeto com uma pessoa jurídica. E aqui é a mesma coisa, né? Eu lido com profissionais e com empresas que produzem conteúdo nas redes sociais todos os dias, e a gente sabe e a gente vê que cada vez mais as pessoas têm caminhado para consumir digitalmente e a gente sabe que tem um ditado muito velho, né? Que o ser humano ele come e compra com os olhos. Então, a gente precisa valorizar a estética dentro das redes sociais. Óbvio que não precisa ser, meu Deus, uma superprodução cinematográfica, mas a gente precisa ter um cuidado com esse aspecto, beleza? Aqui embaixo está o meu Instagram. Quem ainda não me segue, procura lá. M. Matheus Marins, só, são dois M's no início. E aí, se você achar quem não me segue ainda, me segue lá, dá essa força para mim. Quem puder também repostar a aula agora no Stories também vai ser legal. Eu vi que o Lutelton já fez isso ali. E aí, quem puder fazer, massa. Então vamos começar. Primeiro, falar um pouquinho mais de mim. Então, meu nome é Matheus, como eu já disse, eu sou natural de São Paulo, nasci em Campinas. Eu estudo design já como hobby há muitos anos, acho que eu diria são 6 ou 8 anos. De 6 a 8 anos, mas como profissão mesmo, eu trabalhava na Ford no ano passado e saí da Ford porque eu queria viver disso aqui, porque eu entendo que isso aqui é o que eu vou fazer pro resto da minha vida, é algo que eu amo, né? Então, como designer assim independente, vivendo disso, menos de um ano ainda. Ah, e aqui eu trago uma foto minha hoje. Eu sou assim, peço desculpa por não estar com a câmera, porque eu não tenho, eu não tô no notebook, eu tô com um CPU e eu não tenho webcam. Mas aí, para quem não me conhece, tá vendo aí agora. E eu trago essa foto, mas no intuito de mostrar para vocês que, como um quebra-gelo também, de como o design ele atua na nossa vida em todos os aspectos, inclusive na nossa aparência física. E o quanto isso é importante, né? Esse sou eu hoje, e esse aqui sou eu mais ou menos, sei lá, uns 15 anos atrás, né? Eu tenho 25 anos, então vamos colocar aí uns 10 anos no mínimo aí. Então, é mais pra gente, pra dar uma risada até comigo mesmo, para ver como eu melhorei no decorrer dos anos e como o design era importante em todos os aspectos, tá? Aí, primeiro eu gosto de trazer esses dados aqui como uma forma de, digamos assim, não provar, mas de deixar mais claro o quanto a aparência visual das coisas ela influencia no consumo, né, das pessoas que estão consumindo, principalmente digitalmente, que é o nosso caso aqui. Então, dos consumidores, é, 93% deles consideram a aparência visual um fator que mais contribui para a decisão de compra, para a decisão final de compra, né? Cara, e aí eu vou para vocês, eu acho que talvez esse número seja ainda maior, né? Porque a pessoa que consome e que tem o objetivo de comprar um projeto de arquitetura ou de design de interiores, ela vai literalmente comprar com o olho. Então ela vai comprar aquilo que para ela é agradável. E eu não vou ficar batendo nisso aqui, porque eu acho que vocês sabem disso muito melhor do que eu, né? Mas isso aqui é mais para dizer, olha, as pessoas estão comprando digitalmente, o nosso consumo digital cresceu absurdamente aí, ainda mais depois da crise, e as pessoas consideram que aquilo que visualmente é mais atrativo, elas vão considerar comprar primeiro, né? E como uma forma de exemplificar isso, né, eu queria perguntar para vocês, vocês podem responder no chat ou responder na cabeça de vocês mesmo. Qual Aqui. desses dois aqui vocês comprariam? O da O esquerda telefone. ou da direita, né?
Então, a gente tem duas situações aqui. A primeira é o que é vendido para a gente, é o que aparece na televisão, é o que os nossos Vai querer ouvir? é o que os nossos olhos enxergam lá e o que a gente deseja, né? E é Não, a por conta pessoa. desse desejo, eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Ou eu tô errado. Vamos lá. E é por conta desse desejo que é gerado através dessa atratividade visual que nos leva a, independente, mesmo sabendo, que a gente sabe, né, inconscientemente ou conscientemente, a gente sabe que o resultado final, ele não vai ser aquilo que a gente está vendo na televisão, né, ou na internet, ou em qualquer lugar, que essa propaganda chegue até nós. Mas mesmo assim, pela atratividade visual, a gente é levado à compra. E a gente vai lá e compra, e o resultado final é esse da direita aí, que não é bonito, pode até ser gostoso, mas a gente foi influenciado digamos, pelo aspecto visual para chegar até a compra, né? Então, essa aqui é a expectativa, é o que é vendido para a gente inconscientemente ou na parte psicológica, digamos assim, da coisa, e aqui é a realidade, é, que a gente for, é o que a gente come, né? Aquela velha máxima da internet, expectativa versus realidade, tá? Aqui eu vou trazer para vocês alguns aspectos que eu considero bastante importantes quando a gente tem que pensar no design para as redes sociais. Aqui já voltando, já fechando um pouco mais o foco e já trabalhando mais em cima do que eu vou falar no restante da apresentação. Então, são 5 aspectos fundamentais, ou são 5 ou são 6, agora eu não lembro de cabeça, mas acho que são 5, que eu considero importantíssimos para quando a gente tem que considerar a criação de um post nas redes sociais, tá? Aqui eu não estou falando para quem aí, por exemplo, faz modelo 3D, né, de um projeto de arquitetura ou de um projeto de design de interior. Eu não estou me referindo a isso especificamente, tá? Eu estou me referindo principalmente para se vocês, para criação de conteúdo, para a importância da criação de conteúdo. Você vai ensinar seu público a fazer algo ou passar uma informação para o seu público. É para esse tipo de post que eu tô me direcionando, tá? Aqueles posts de render, esse tipo de coisa, não é muito o foco, até porque não é minha expertise, tá? Então vamos lá. Mas não quer dizer que os conceitos também não valham para isso. Simplicidade. Então, menos é mais. Para tudo, seja na arquitetura, seja no design de interiores, para as redes sociais também. Então, evitem excesso de informações, evitem excesso de cores, evitem excesso de um monte de coisa. Hoje as pessoas, a galera, o ser humano, né, o brasileiro utiliza a rede social e ele é muito instantâneo no seu modo de utilizar a rede social, né? A gente rola o feed para baixo e passa os stories para o lado com uma velocidade absurda. Nosso tempo de reação é muito rápido nas redes sociais. Então, se você faz um post informativo ou algo que você vai ensinar para o seu público nas redes sociais, seja o mais objetivo possível, né? Dê para ele rapidamente aquilo que ele está procurando e faça com que ele te identifique com facilidade naquele turbilhão de informações que ele tem no feed dele diariamente, tá? Então, busquem a simplicidade para poder alcançar essas coisas. Segundo, personalidade. Então, é importante vocês terem referências. Acredito que todo mundo aqui deve ter referências, mas sempre se atenham à personalidade de vocês, sempre saibam aquilo que realmente representa vocês. Seja no estilo de fonte, seja numa cor, seja no estilo de imagem, seja na forma com que você vai postar, na forma com que você vai falar, né? Na voz da sua rede social. Quais são as gírias que você usa, ou se você não usa gírias, se você é mais formal, se você é mais coloquial. Enfim, imprima a sua personalidade no conteúdo que você gera, seja através de um vídeo, seja através de um post, de um stories, não importa, né? Sempre deixe claro qual é a sua personalidade, tá? Eu ressalto as referências porque é muito bom a gente se basear naquilo que está dando certo para as pessoas que já alcançaram grandes objetivos e que são referências para a gente. Bom, isso aqui é um ponto bastante interessante, né? Eu acho que na arquitetura e no design de interiores isso é muito, muito, muito presente também, né? Vocês projetam ambientes pensando na experiência da pessoa que vai utilizar aquele ambiente, tá? Então, na rede social é a mesma coisa. Eu preciso pensar o que que facilita a vida da minha audiência no momento em que ela tá lá rolando o feed dela de forma frenética
para que ela possa identificar meu post com facilidade, para que ela possa interagir com o meu post com facilidade. Então, eu acho que uma das coisas que vocês têm que mais buscar hoje nas redes sociais é a interação. Não é o cara curtir seu post, não é o cara achar o seu post bonito. É uma coisa que um dos caras que eu trampo fala, ele fala assim, like não paga boleto, né? Então, o que a gente tem que buscar hoje é, obviamente, o nosso desempenho profissional e que seja mostrado em resultados. Então, o que faz, o que pode fazer o seu usuário, a sua audiência salvar seu post, compartilhar seu post, comentar seu post, né? O que pode fazer ele, digamos assim, andar pela sua página ou pelo seu feed de forma mais fácil, de forma com que ele consiga encontrar o que ele está procurando. Às vezes o cara acha um post seu legal, eu não tinha te visto, ou vê um anúncio seu, acha seu anúncio legal. Ele vai lá e entra no seu feed, aí seu feed é uma bagunça. O cara tem que achar lá alguma coisa para prender ele ali dentro. Mas ele não consegue identificar onde é que está seu conteúdo, porque, enfim, tá tudo. Uma hora você posta de uma cor, outra hora posta de outra, uma hora é um alinhamento, outra hora é outro alinhamento, enfim. Pensem nisso, da mesma forma que vocês facilitam a pessoa lá para. Você tem que pensar na altura que vai estar o interruptor para o cara poder acender a luz, na altura que vai estar a tomada, na altura que vai estar o batente, enfim. Eu estou exemplificando, tentando, digamos assim, cruzar as áreas aqui para facilitar o entendimento. Né? É basicamente a mesma coisa. A tentativa e erro. Cara, isso é uma coisa que muita gente tem medo. Mas eu digo para vocês só vão saber o que dá certo com a audiência de vocês, com o público de vocês, se vocês tentarem e errarem, tá? Então tentem, acertem, errem como é que vocês vão comprovar o erro ou o acerto? Cara, estatística. O Instagram hoje em dia entrega estatística para vocês. Estou falando do Instagram, mas vale para o Facebook, vale para o LinkedIn, vale para qualquer rede social que você consiga ter métricas. Então, se o Instagram não dá, pô, o MLabs custa acho que R$10 por mês, e o MLabs você programa post e ao mesmo tempo você consegue extrair métrica. Então, cara, fiz um post lá no mesmo formato durante um mês. Cara, não gostei do engajamento, vou trocar. Vou mudar do jeito que eu tô fazendo, vou trocar a posição disso aqui, vou tentar aumentar isso aqui, tal, tal, tal. Deu certo, beleza, então a gente repete. Então não tenham medo de tentar e errar sempre dentro do design para as redes sociais. Não seja mais bonito, seja mais eficiente. Isso está muito linkado com a experiência do usuário, que eu falei no ponto 3. Então, assim, eu não quero me negar minha fala, né? Porque eu falei anteriormente no slide de antes do hambúrguer, eu falei da importância da parte estética. E com isso aqui eu não quero dizer que você tem que fazer um post feio ou que você tem que gerar um conteúdo que seja feio, mas que ele seja agradável, tá? Como eu falei antes, não precisa ser uma super produção, aquela coisa assim incrível, meu Deus, tem 5 designers trabalhando ao mesmo tempo para produzir seus posts. Não é isso. A questão é, busque eficiência. A eficiência é muito mais importante do que a qualidade. Tanto que no final das contas, beleza, a foto do hambúrguer bonita atraiu o cara, mas o cara vai comer porque ele sabe que, além de bonito, aquilo é bom, né? Então, busquem isso. E tem um post lá no meu Instagram que fala justamente sobre esses 5 parâmetros. Então, se você quiser lembrar disso depois, não esquecer, obviamente vocês estão anotando, mas quem quiser deixar salvo nas redes sociais, tem lá no meu Instagram. Quem não me seguiu, vai lá dar uma olhada depois da aula ou agora. Vocês não vão perder tempo com isso. E confere um post que tem esse mesmo título aí e está explicando lá cada parâmetro desse. Beleza? Opa, eu passei demais aqui. Ah, tá, beleza. Não importa. Vamos lá. Aqui, nesse exemplo, eu estou trazendo para vocês mais ou menos, já indo para a parte um pouco mais, digamos assim, prática da coisa, tá? Como é que funciona? Qual é a anatomia de um post, assim? Isso em geral, tá? Isso aqui não é um padrão, tem que ser assim, não é. É só como tem funcionado hoje para as pessoas que têm feito dessa forma, beleza? Então, aqui na esquerda a gente tem um exemplo de anatomia e na direita a gente tem a prática da anatomia, tá? Então, esses espaços azuis na parte da esquerda, principalmente no centro, poderiam ser, geralmente são título e subtítulo, tanto alinhado à esquerda quanto central quanto à direita, tá? A parte de baixo, os dois retângulos azuis,
Geralmente são informações ou o logotipo da pessoa, quem tem logotipo, quem não tem logotipo. E na parte superior esquerda, a gente tem também um exemplo do que poderia ser uma informação, um logotipo, um hashtag, um arroba, qualquer coisa do tipo, tá? Talvez vocês já conheçam, mas essas linhas cinzas com essas bolas laranjas, a gente chama de regra dos terços, né? Esses pontos laranjas a gente chama de ponto de conexão ou ponto de atenção, né? E aí, geralmente, o pessoal fala que a nossa leitura, a leitura do ser humano, ela é principalmente focalizada nesses 4 pontos. Então, a gente usa isso geralmente para colocar as informações mais importantes, ou aquilo que a gente quer que o nosso público olhe primeiro, ou que a principal atenção dele tem que estar dentro desses 4 pontos. Tá? Não precisa estar no meio necessariamente, tem que estar tangendo esses 4 pontos. Por isso que, por exemplo, algumas informações que não são é que elas são tão importantes, mas não é a headline do seu post, não é o título do seu post, ela vai ficar embaixo ou ela vai ficar em cima, tá? E uma coisa muito importante que eu vou mostrar no final, na parte prática no Canva, é essa linha verde, que a gente chama de linha de alinhamento ou margem de segurança, como vocês quiserem. E tem muita gente que não respeita isso, tá? Tem muita gente que simplesmente cola o negócio lá em cima, deixa grudado na borda, e assim como em arquitetura ou design de interiores, a gente tem que manter um espaço entre um elemento e outro para não estar tudo colado, tudo junto, tudo misturado. No design é a mesma coisa, tá? E aí a gente pega essa regra da esquerda e aplica na direita para vocês verem. Isso eu não mexi, tá? Eu poderia ter mexido para alinhar ali, mas eu não quis mexer justamente para vocês verem como isso é aplicado na prática. Então as informações estão nos extremos, a informação principal está no meio, tá? Não tem nada demais, não tem no post da direita, não tem nada que tire muito minha atenção. Eu leio direto o título e ele é muito simples, direto, rápido e eu sei o que eu tenho que fazer, tá? Ele é muito funcional. Eu sei que é uma live, eu sei que é uma agenda de lives e eu sei que se eu passar para o lado, eu vou ver essa agenda. Acabou. É isso. Simples, direto, rápido. Beleza? A gente vai para o Canva depois no final rapidinho. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e como é que vocês podem fazer isso dentro do próprio Canva, tá? Outra coisa que eu acho que é muito importante, e vocês talvez saibam disso melhor do que eu, muito melhor do que eu, né? Eu acho que vocês estudam isso aqui tanto quanto eu, ou até mais. Então, isso aqui eu trago a importância da psicologia das cores justamente para vocês pensarem naquilo que tem mais a ver com o negócio de vocês. Tá? Arquitetura e design de interiores, assim, eu não consigo dizer, tem uma cor padrão para escritório de arquitetura, para marca de arquiteto, não existe, tá? Vocês vão falar, a maioria é preto, a maioria é cinza, tem muito amarelo, essas coisas, tem muito azul também, verde. Mas, cara, enfim, isso é muito variável. O que eu gosto de ressaltar aqui é, entendam a psicologia das cores, pesquisem a respeito disso. Inclusive, no final, se o Littleton quiser, eu geralmente entrego um documento com uma série de links, alguns links de suporte para a aula. Então, dentro desses links, por exemplo, tem um artigo que fala especificamente sobre a psicologia das cores. Mas eu imagino que vocês já saibam a respeito disso, né? Mas identifiquem aquilo que representa vocês de verdade. Entendam as cores e coloquem isso nas redes sociais, né? Mostrem as sensações que vocês querem passar para a audiência de vocês, até mesmo através das cores, né? Usem e abusem disso, entendam a importância e apliquem isso no dia a dia de vocês, tá? Eu não bato muito no ponto da psicologia das cores na aula, justamente porque é um assunto extremamente vasto. Mas nesse artigo que eu posso disponibilizar depois, ele detalha bastante. E aí eu recomendo vocês escolherem entre uma ou duas cores para poder utilizar como padrão nas redes sociais de vocês, tá? Aí aqui eu trago como exemplo obviamente para tocar num ponto, eu trago esse post como exemplo. E aí é uma parte mais interativa. Eu queria que vocês lessem o que está escrito aí, tá? E aí vocês vão abrir o chat aí do Zoom e vão me dizer o que é que tem de errado com esse post aí. Ou o que é que tem de certo, se não tiver nada de errado. Aí nessa parte eu preciso que vocês participem. Eu vou abrir o chat. Tá aqui. Chat. Texto. Eu vou ler as respostas aqui, hein? Eu preciso que vocês respondam aí. Vamos ver quem tá prestando atenção também. Nenhuma cor. Beleza. O que mais? O chat só para mim? Beleza.
Muita info com fonte muito grande, o texto principal está central. Impessoal. Essa é boa. O texto está muito nas extremidades. Beleza, o chat está privado, tranquilo. Mas aí eu vou lendo aqui. Muito texto sem cor, letras grandes sem cor, tudo junto. Tá. Beleza, não, beleza. É basicamente isso. Não está seguindo as margens. Tem um monte de erro, né? Mas a minha ideia aqui era principalmente falar de hierarquia, tá? Eu falei antes das cores, eu falei antes lá da estética, né? Do esqueleto, digamos assim, do post. E aqui eu tô falando de hierarquia, né? Da importância da hierarquia. Naquele post, como exemplo que eu dei onde tinha o esqueleto, você sabia o que você tinha que ler primeiro, o que você tinha que ler depois e o que você tinha que ler por último. Na verdade, isso você nem sabe. Instintivamente ou automaticamente você acaba lendo, né, nessa ordem hierárquica e você não percebe, né? O seu cérebro faz isso. Nesse caso aqui, o post não está te dizendo o que fazer. Ele está te dizendo, ele tá te jogando um monte de informação na sua cara e você fica lendo assim, beleza, entendi, mas e aí? É só isso? Ou o que que eu faço agora, né? Para onde é que eu vou? Como é que funciona? Enfim. E aí, eu falo isso justamente para a gente poder olhar pelo outro parâmetro, que seria uma criando hierarquização tipográfica ou hierarquização de elementos dentro da postagem, tá? É o mesmo texto, são as mesmas, tudo que está escrito na esquerda está escrito na direita, só que a gente está de forma simples, né? Eu não trouxe, nossa, uma coisa mirabolante. Eu estou combinando duas fontes diferentes, com pesos diferentes, e estou utilizando uma cor além da cor de fundo da cor da fonte. Tá? Então, eu estou dizendo para o cara o que, que ele precisa ler primeiro, que é a minha headline, o que, que ele precisa ler depois, e eu ainda digo para ele o que, que ele pode fazer depois no final, de forma clara, né? Utilizando um ícone para ainda contextualizar e facilitar a experiência do meu usuário e dizer para ele, olha, você tem que clicar nesse ícone aí, ó, que está aí embaixo. Ele já sabe qual é, obviamente, mas quando você coloca ele ali, você reforça ainda mais essa ideia, né? Do que só escrever. Compartilha esse post aí, sacou? Então, a ideia aqui é priorizem e valorizem a hierarquização do post dentro de um post, tá? Utilizem fontes diferentes. Eu vou dar uma dica lá no Canva de como você combinar fontes, caso você não saiba como combinar fontes. Poxa, bicho, eu queria usar duas fontes diferentes, mas eu não sei como fazer. Lá no Canva ele te dá tem uma ferramenta automática que faz isso. E aí, utilizem isso, peso de fontes, tamanhos diferentes de fontes e cores diferentes para criar essa hierarquização dentro do post, para dizer o que o cara tem que fazer, tá? E vamos lá, batendo dentro, em cima de tudo o que eu falei aqui e ressaltando mais ainda a ideia da simplicidade, esse aqui é um exemplo do que vocês não devem fazer, certo? Esse aqui é um exemplo sei lá, de um projeto de arquitetura ou de design de interiores feio, é isso aqui. Tá? Ou incongruente, eu diria, né? Que está dizendo uma coisa, mas está fazendo outra. Então, valorizem a simplicidade em tudo, né? E esse aqui é o exemplo correto de uma frase que faz sentido, né? Ela faz sentido no que você está vendo e no que você está lendo, né? Então, sejam simples, não esbanjem, não exagerem. A dica que eu vou dar para combinação de fonte, ela é extremamente importante e ela vale para você não fazer isso aqui, para vocês não cometerem esses erros, né? Eu acho que, assim, eu gosto muito de arquitetura, eu tenho uma cunhada arquiteta, eu tenho um dos meus melhores amigos é arquiteto também, então é uma área que eu admiro bastante justamente por quem sabe valorizar a simplicidade das coisas, por quem sabe ressaltar a simplicidade dentro dos ambientes. E façam isso nas redes sociais, tragam isso para dentro das redes sociais, porque eu acho que vai ter um impacto muito forte dentro do negócio de vocês, tá? E aí a gente vai para uma parte prática aqui agora, só para eu mostrar para vocês basicamente como funciona o Canva, caso alguém aqui não conheça ainda. Eu peço que depois dessa aula, por favor, acessem o Canva. Caso você não tenha, sei lá, eu não sei como criar meus posts, Matheus, ou então eu passo dificuldade para fazer isso, acessem o Canva, é gratuito, tem uma parte paga, você não precisa pagar para poder utilizar, você pode utilizar ele gratuito. A parte paga é interessante, caso você tenha um fluxo legal dentro das redes sociais, você cria bastante coisa. Ele te dá algumas ferramentas, eu posso até mostrar aqui, que eu
algum porquê de usar o Canva pago, mas não é necessário. Você consegue fazer, assim, basicamente tudo sem ter que pagar o Canva para isso, tá bom? Então, eu vou lá para o Canva. Eu não sei, seria interessante tirar dúvida agora, Litel, então deixa para o final. O que você prefere? Eu acho melhor deixar pro final, cara. Beleza, então. Então eu vou lá. Então já está aberto aqui o Canva. Vamos nessa aqui. Deixa eu fechar o WhatsApp para não me atrapalhar. Peraí. Minimizar isso aqui. Beleza. Então, vamos lá. Como é que funciona o Canva? Vou abrir a home aqui, para quem não conhece, vou mostrar desde o início. Acho que fica mais interessante, né? Então, a home do Canva é basicamente isso aqui, Matheus, tá? a gente ainda tá vendo o Oi. seu PowerPoint. Opa, desculpa. É porque eu não chareei a tela. Tava deixar só no PowerPoint. Pronto. Legal. Beleza? Mudou? Sim. Show. Foi mal. Então vamos lá. A estética do Canva é basicamente essa. Eu imagino que talvez muitos de vocês já conheçam, mas é isso aqui. E aí, basicamente o início, o que eu recomendo para vocês é sempre assim, vamos clicar em criar o design aqui, dimensões customizadas. Para rede social a gente costuma utilizar dois formatos. Assim, no geral, tá? Existem outros, mas a média, digamos assim, o que todo mundo utiliza é o formato quadrado 1080 por 1080, tá? Isso aqui é a medida, a unidade de medida, então sempre deixa pixel. Que é o post quadrado padrão de feed, ou post para stories, que é 1080 por 1920. Tá? Qualquer medida igual ou proporcional a essa aqui funciona, mas essas daqui são as mais utilizadas. Beleza? Aqui você tem diversas possibilidades, né? Como ele já te dá aqui possibilidade de você fazer post com vídeo, né? Hoje o Canva está exportando um post com vídeo já direto do Canva, um post com algumas animações também, isso também é possível, eu vou mostrar isso lá dentro dos exemplos, e por aí vai. Então, geralmente, eu começo sempre criando um design do zero e aí vou fazendo conforme a Oi. necessidade. Oi. Beleza. Oi, gente. Oi. Boa noite. Também quero falar. Então. Oi. Leitelton, tá aí? Oi, fecha o Então, microfone. Oi, Ana. Fecha o microfone, Oi. por gentileza. Já já a gente conversa. não, eu não estava ouvindo nada de vocês. De hoje Tá que eu tô bom. tentando, viu? Tá bom, obrigado. Bom, então vamos lá. Só um panorama rápido de como é que funciona a interface do Canva, tá? Então, geralmente, o seu design, o seu layout vai vir assim, tá? Branquinho, bonitinho. Então, tem algumas coisas que a gente, na verdade, basicamente tudo é utilizável, digamos assim, mas alguns são mais. Então, o Canva tem um banco de foto, certo? Gratuito e pago. No caso aqui, para mim, não aparece o que é pago, aparece esse Pro aqui, certo? Mas no meu caso ele vai funcionar. Mas no caso de quem tiver gratuito, ele tem um banco free bem extenso. Então, quem não tiver imagens e quiser utilizar imagens, utiliza aqui o campo de pesquisa para poder utilizar. E é só basicamente clicar, ele vem para cá. Você consegue redimensionar a imagem aqui bem tranquilo, tá? A gente tem aqui uma das seções do Canva onde a gente tem maior concentração de informações. E, e assim, eu falo para todo mundo, o cara fala, pô, velho, você sabe bastante, você sabe bem de Canva, mas eu tenho certeza absoluta que eu não sei tudo. É um aplicativo assim com uma gama de possibilidades absurda e que muitas vezes é mal explorado por quem utiliza, tá? Então eu vou passar só por alguns elementos aqui que eu considero importantes para a construção de design. Então, a gente tem aqui os frames ou grid. Eu gosto de usar bastante os frames, porque o que você faz com o frame? Eles são formas geométricas. Você pode clicar aqui, você vai ver não só geométricas, mas tem diversas formas. E a gente utiliza os frames para colocar alguma coisa dentro. Então, se eu tenho uma foto e eu quero que ela fique dentro de um círculo ou uma forma circular, eu uso um frame para colocar lá dentro, tá? E poder utilizar ela, não necessariamente ter que utilizar
a foto na página inteira, né? Que nem muita gente faz, tem que pegar a foto, fazer isso aqui e tal, tal, tal. Não, você vai lá, pega um framezinho daquele, um quadrado, um retângulo, um círculo, uma esfera e posiciona aqui e redimensiona a foto para você poder utilizá-la mais fácil. Além dos frames, a gente tem os shapes, né, que são formas geométricas, a maioria delas. E aí o pessoal gosta de brincar também para fazer composição, para além de uma imagem e do texto, você ter algum elemento que possa fazer contraste dentro da composição do seu post. Uma coisa que assim, o pessoal tem utilizado cada vez mais, que já existia no Canva, mas era muito mal explorado e pouco utilizado, eram os stickers. Eu vou depois até dar um exemplo de um cara que tem utilizado muito isso, que é um criador de conteúdo digital, para vocês poderem ver na prática como é que isso funciona. Mas basicamente são como se fossem aquelas figurinhas, são GIFs, né? Eu diria, porque eles ficam se repetindo. E aí você consegue colocar, utilizar eles aqui no post e depois fazer um download como se fosse não, em vídeo, né, em formato de MP4, e aí você upa no Instagram normalmente, como upa vídeo normal no Instagram. Alguns exemplos disso eu coloquei aqui embaixo. Aqui, por exemplo, muita gente utiliza essas setas aqui, por exemplo, ó, quando vai criar um conteúdo um carrossel, né, que é aquele arrasta para o lado, que o pessoal cria um conteúdo dentro e coloca para o pessoal ficar lendo o conteúdo. Então, essa seta são bem, bem usuais para esse tipo de postagem, e isso já tem aparecido bastante nas redes sociais, mas ainda é algo novo. Então, quem não sabia, saiba agora e utilize, né? Seja para arrastar para o lado, seja para apontar para alguma coisa dentro do post, que nem essa seta aqui, pode apontar para alguma ação, tipo compartilhe, curta, salve, e por aí vai. Assim como essa também, isso é só você rodar, colocar assim, tipo, comenta aí o que você achou e bota isso aqui perto de onde fica lá o símbolo de comentário no post. Isso aqui, cara, você é ainda mais sugestivo para o seu usuário o que ele tem que fazer de fato, qual ação ele tem que tomar, né? Isso, obviamente, pensando dentro do parâmetro de a gente sempre direcionar as ações do nosso público nos nossos posts, né? O famoso CTA, que é o Call to Action, que muita gente já utiliza, seja para salvar, para curtir, para comentar, enfim, por aí vai. Para ligar as notificações lá na parte de cima. Então, usem isso aqui. Isso aqui é muito simples, né? Tem uns stickers aqui mais rebuscados, vocês podem não perder tempo, né? Desculpa, mas gastar tempo aqui procurando algo que seja mais útil dentro do segmento de vocês. Mas eu trouxe alguns exemplos que são simples e que qualquer segmento pode utilizar, tá? Além dos stickers, aí a gente tem alguns gradientes. Dentro desses gradientes aqui, que eu acho que seria uma parte mais interessante, eu vou ressaltar um deles nos exemplos que eu vou trazer, que eu acho que é talvez um dos elementos mais importantes aqui do Canva. A gente tem também as linhas. Eu acho isso também extremamente interessante, tanto para ressaltar alguma informação, utilizar isso aqui para grifar alguma informação, para dar destaque a alguma informação dentro do texto, ou para criar digamos assim, uma sequência, uma linha de raciocínio, uma sequência lógica dentro do post de vocês. Eu vou trazer um exemplo utilizando essas duas linhas aqui também para vocês poderem entender dentro de um post de carrossel, tá? Que eu acho que é muito interessante, é algo simples, é algo muito, muito, muito fácil de fazer, gente. Eu acho que qualquer um aqui consegue fazer. Acho não, tenho certeza que qualquer um aqui consegue fazer. E algo que para o dia a dia, assim, se você faz você consegue replicar com muita facilidade, tá? Aqui são alguns exemplos de frames que eu tinha mostrado aqui, né? E aqui são alguns menos usuais. Então, por exemplo, você for fazer alguma live, você pode utilizar isso aqui, colocar uma foto sua aqui dentro, né? Eu vou fazer uma live no Instagram, coloca uma foto minha aqui, escreve do lado live, tal, 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 tal. Utiliza isso aqui, porque isso aqui é familiar para o seu usuário. Pensa assim, o cara tá na internet, no Instagram, ele muito provavelmente está acessando pelo celular. Então, quando você coloca um celular aqui, você torna aquilo ali ainda, aquele conteúdo, né? Aquilo ali não, aquele conteúdo ainda mais familiar para o cara. Você está dizendo, olha, eu estou falando a sua língua, digamos assim, né? Isso aqui também é muito utilizável. Você pode utilizar isso aqui, tipo, para ter uma frase, ou vai fazer um post com uma dica, ou vai sugerir um livro. Cara, coloca seu avatar do Instagram aqui dentro, muda a cor disso aqui para qualquer outra cor, de preferência algo que
realmente represente você, né, que você esteja utilizando. Coloca uma frase, coloca uma dica, coloca uma citação, coloca uma dica de livro, uma dica de filme. Assim, tem trocentas possibilidades. O computador, a mesma lógica do celular, tá? E aí eu vou para os exemplos aqui agora, para vocês poderem enxergar isso mais na prática. Eu não mencionei, mas obviamente aqui é a ferramenta de texto, e eu vou mostrar como é que a gente vai fazer a parte da combinação de texto que eu tinha falado antes. E uma coisa que tem sido muito utilizado também, dentro do mesmo parâmetro que eu falei das animações, daqueles stickers que se movimentam, é fazer posts com vídeo no fundo. E uma coisa que muita gente não sabe que o Canva tem, que inclusive eu mesmo descobri recentemente, é se você vier aqui no More, aqui onde tem mais, né? E você clicar aqui nessa ferramenta aqui, ó, que na verdade não é uma ferramenta, é um site, que é o GIF, é o mesmo site que fornece os GIFs do Instagram, né, que você pode utilizar nos seus stories. Então, se você clicar no GIF, ele vai abrir uma biblioteca gigantesca de GIF que você pode, via de regra, também utilizar para um post um pouco mais, obviamente, é um post um pouco mais, como é que eu posso dizer? Não gosto de falar moderno, mas ele é mais descolado, entre aspas. Vou colocar entre aspas, tá? E aí você pode utilizar algum GIF que tenha alguma ação que faça sentido com aquilo que você está falando, né? Então, literalmente você clicar, ele vai abrir o GIF aqui, você arrasta, aumenta para o tamanho que você quer utilizar, né? E aí, obviamente, depende da situação. E também não para tudo, mas para algumas situações isso aqui pode ser útil, já que o Canva está exportando agora no formato de MP4 ou até no formato do próprio GIF, né? Você consegue fazer download aqui, ó, tanto em formato GIF quanto em formato vídeo MP4, tá? Enfim, essa ferramenta do GIF, ela fica desabilitada aqui nessa barra do lado. Você tem que vir aqui em More, ou mais, se você tiver em português, e clicar em GIF aqui, porque daí ele vai entrar aqui do lado, tá? E, por último, mas não menos importante, tem uma aba também de upload. Então, se você tem uma marca, se você tem uma imagem que está no seu computador e não está aqui, você vai clicar em upload e vai fazer o upload da imagem e vai trazê-la para cá, tá? E vai utilizar ela aqui normalmente, sem problema nenhum. Beleza? Então, na parte prática, digamos assim, trazendo exemplos para vocês práticos, né, de como a gente pode, do que funciona e é simples e muito fácil de fazer. Não vou trazer aqui coisas mirabolantes que dão muito trabalho, que a ideia não é essa, a ideia é facilitar a vida de vocês o máximo possível. Então, aqui a gente tem uma headline simples. Existe hierarquia aqui entre uma tipografia, que é a mesma tipografia, porém na verdade são duas tipografias, elas são bem parecidas, mas elas têm pesos diferentes, certo? A gente está aqui utilizando uma tipografia com um peso mais leve e aqui uma tipografia com peso mais pesado, sendo redundante. Mas eu sei qual é a informação mais importante da minha headline. Eu sei o que eu tenho que fazer depois e aqui no caso eu estou utilizando uma marca genérica como exemplo de um dos meus clientes, tá? E aí, óbvio, vocês entendem disso também tanto quanto eu. Eu ressaltei aqui com um contraste de cor uma informação que eu quero que ele faça, né, com esse post. Eu podia colocar salve esse post, compartilhe, comente, qualquer coisa. Mas nesse caso aqui eu quero que ele leia a legenda. E eu utilizei uma cor contrastante que no caso, se bobeada, eu acho que é uma cor complementar desse verde aqui no fundo, para poder chamar atenção para essa ação, tá? E aí uma coisa que eu gosto, eu uso esse post bastante como exemplo, justamente por isso. Esse elemento aqui, ó, vocês não estão vendo, em tese vocês não estão vendo, mas ele é muito importante aqui dentro desse post para a experiência do usuário, para facilitar a vida do meu usuário para ler meu post. Se eu apertar delete aqui, ó, se eu selecionar aqui, ele está selecionando um elemento, certo? Que não é minha foto. Então eu vou apertar delete para vocês poderem ver. Beleza, eu continuo lendo. Porém, agora existe um pouco menos de contraste na minha foto, certo? A minha imagem ela é muito mais nítida. E como ela é muito mais nítida, ela atrapalha um pouco a leitura, principalmente nessa parte aqui onde ela toca nesse elemento do fundo. Esse elemento, que foi o que eu falei para vocês, que é lá do gradiente, ele é esse degradê preto aqui, do preto para o transparente. Ele está lá dentro daquela parte de elementos e gradiente que eu mostrei para vocês. Se vocês procurarem aqui, ó, ele é esse elemento aqui, que ele vem padrão roxo, tá? Mas eu utilizo bastante isso justamente para criar contraste numa imagem quando você quer colocar o texto por cima da imagem, para poder facilitar a leitura dele, tá?
Então, no caso aqui, eu só fiz trocar a cor, que era roxo, eu coloquei preto, mas poderia ser qualquer outra cor aqui, tá? Aqui é um outro exemplo, basicamente a mesma coisa. Então, eu usei a parte de cima para informações menores. Tô mantendo a simplicidade, não tô colocando informação demais para o cara não se perder dentro do post, tá? Coloquei meu arroba aqui, coloquei minha foto aqui. Isso tudo dentro do Canva, tá? Isso aqui eu peguei aquele círculo que eu mostrei para vocês aqui, ó, do frame, e coloquei uma foto minha aqui dentro, e aí ele ficou aqui dentro, tá? Aqui um exemplo bem prático de hierarquia. Eu estou utilizando a mesma fonte, só que uma tem um peso e outra tem outro peso. Mesma coisa aqui. Aqui eu ainda estou combinando duas fontes diferentes. E antes que eu esqueça, eu vou mostrar para vocês como é que eu, por exemplo, poderia fazer isso aqui que eu fiz. Eu estou usando uma fonte com serifa, mais séria aqui, e uma fonte mais jovial, mais, sei lá, mais normal aqui na parte de cima, tá? O próprio Canva tem um site que é chamado, peraí, tá aqui na frente, esse aqui, ó, é o canva.com/font combinations. Então, se você não sabe como combinar fonte, você quer usar duas fontes diferentes no seu post, você vem aqui, escolhe uma das fontes, todas essas fontes aqui tem no Canva. Então, sei lá, vou escolher uma fonte aqui, uma serifa. Aí, automaticamente, ele vai me dar uma combinação legal com essa serifa. Ele me deu o Open Sans aqui. Nesse caso, ele só me deu uma, tá? Mas ele poderia me dar mais de uma. Então, por exemplo, se eu vier aqui e clicar em Ligo e Gothic, ele me deu uma também, beleza. Ele não quer me dar mais de uma. Eu vou clicar um exemplo que eu sei que ele me dá mais de uma. Cadê? Aqui, pronto. Então aqui, ó, ele me deu um exemplo da Montserrat, que é uma fonte com Android Serif. Se eu passar para o lado, ele me dá outro exemplo utilizando a Montserrat também, outro exemplo utilizando a Montserrat também e outro exemplo utilizando a Montserrat. Então, você pode utilizar esse site como para facilitar, para também te ajudar, caso você não saiba como escolher essas fontes, tá? É só uma dica extrazinha aí. Esse outro exemplo aqui, eu fiz a mesma coisa, eu utilizei um quadro, né, um frame aqui, coloquei a imagem dentro do frame, e nesse caso aqui tá de lado assim, porque eu ainda coloquei aqui o mesmo degradê preto que eu fiz lá em cima, eu coloquei aqui para aumentar um pouquinho mais ainda, diminuir o impacto dessa imagem em cima do meu texto. Mas eu poderia pegar esse texto, onde ele está aqui, e arrastar ele até aqui. Uma coisa legal de falar para vocês e que eu disse na apresentação e o Canva ressalta isso ainda mais. Sempre que você fizer qualquer movimentação aqui dentro do Canva, qualquer tipo de elemento, e que você vai chegar perto da borda, né, ou da margem, o Canva te dá a margem automaticamente. Então essa linha rosa aqui, ó, que aparece com um quadrado rosa em volta do texto, em volta da publicação, é uma margem automática que o Canva te dá. Então, utilizem essa margem. Não neguem a existência dela. Ela está aí porque ela quer ser utilizada. E é muito importante utilizar isso, porque vai criar uma ordem dentro do post muito harmônica, muito bonitinha e que facilita muito a leitura do usuário, tá? Então, não ignorem isso aqui, tá? Usem isso aqui a favor de vocês, assim como outras possibilidades. Por exemplo, vou apagar aqui só para vocês verem, mas o Canva ele dá linhas de alinhamento no Canva inteiro. Então, façam uso disso. Cara, eu não quero mais usar o meu texto alinhado para a esquerda. Eu vou usar ele centralizado. Então, eu vou centralizar meu texto todo aqui. E aí, beleza, poxa, tá tudo desalinhado, massa. Eu vou selecionar todos aqui, ó, vou clicar em Position e vou clicar Centro. Beleza, mas ainda não tá no meio não tá no meio da postagem. Beleza, então vamos clicar aqui, vamos selecionar tudo, né, que nem eu fiz aqui, arrasta pro meio. Ó a linha rosa aí, ó. A linha rosa, bendita linha rosa tá me dizendo. Tudo que você tá selecionado tá alinhado verticalmente com esse quadrado. E se eu arrastar para baixo, a linha rosa aparece de novo e diz: agora você está alinhado horizontalmente. Beleza? Ou mais fácil do que isso, caso você tenha preguiça e não queira fazer o que eu fiz, você vai selecionar tudo o que você quer alinhar, enfim, não importa. E você vai apertar, nesse caso aqui eu não consigo porque aqui já está agrupado. Então eu vou desagrupar aqui e vou selecionar tudo e vou clicar em Group. E se você clicar em Position, você vai colocar centro e meio. Pronto, está alinhado. Mas, se você não lembrar disso aqui, a linha rosa tá aqui para te denunciar, cara. Então, foco na linha rosa, obedece ela que vai dar tudo certo. Beleza? Aqui, aquele exemplo
que eu dei lá embaixo do quadro com a sua foto. Então isso aqui poderia ser a sua foto aqui dentro, seu avatar do Instagram aqui dentro, e uma frase sua, uma frase de um cara, uma frase de um arquiteto famoso, uma dica de livro, uma dica de como pintar a parede, enfim. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque eu não sou especialista em produção de conteúdo, sou especialista em design. Eu estou usando como exemplo aqui um cara que eu trampo junto com ele, mas, enfim, imaginem a foto de vocês aqui, tá? Aqui é uma forma que eu gosto muito de mostrar de como as pessoas às vezes falam, poxa, eu não sei como escrever em cima da foto, porque o texto não aparece e tal. Cara, isso aqui tem no próprio Stories, né? Quando você vai lá nos Stories, você escreve alguma coisa, você tem a possibilidade de colocar um fundo no seu texto. Aqui no Canva é a mesma coisa. Então eu escrevi o texto aqui, ó, e eu criei vários retângulos e posicionei o texto dentro do retângulo para poder facilitar a leitura do meu usuário. Mas ao mesmo tempo, o cara consegue ler o que eu quero que ele leia, ele consegue ver a ação que eu tenho para fazer aqui, consegue ver a minha marca, e a minha foto não está sendo prejudicada, porque ele consegue enxergar a minha foto. Se eu quisesse facilitar mais ainda a leitura, eu venho aqui e coloco o nosso famoso retângulozinho aqui de contraste. No caso aqui eu só vou virar ele para a direita. Vou jogar ele para trás aqui, ó. Se você clicar com o botão direito e clicar Send to Back, ele vai mandar para trás de tudo. E aí aqui no caso ainda posso diminuir um pouquinho a opacidade dele aqui, ó, ou transparência, né? Todo elemento do Canva que você clica, ele tem essa possibilidade de você transparecer ele, deixá-lo mais transparente. E aí eu deixo um pouquinho mais transparente, o que já aumenta ainda mais e facilita ainda mais a leitura do meu usuário, tanto da marca quanto disso aqui também, tá? Aqui em cima, só para eu também não falei, eu usei dois ícones aqui, ó, certo? Que ressaltam o meu CTA, a minha chamada para ação. E aí vocês podem, para quem não sabe, né? Obviamente muita gente pode saber, mas para quem não sabe, tem um site bem famoso de ícones que é o Flat Icon. São ícones gratuitos. Você pode mudar a linguagem dele aqui para português aqui embaixo. E aí você faz a pesquisa em português mesmo, acha os ícones. Se você colocar aqui Instagram Save, por exemplo, que nem já apareceu ali, ele vai te dar. Eita, NA. Calma aí. Salvar. Vamos ver se vai aparecer. Não, apareceu errado, mas se você procurar aí com calma, você vai achar aqui, ó, por exemplo, esse daqui já dá para utilizar como CTA de salvamento. Se eu colocar compartilhar, mesma coisa, acho que vai aparecer também. Aí, tem esse que dá para utilizar, tem um aviãozinho aqui em algum lugar. Se você procurar com calma, vai achar. Porque aqueles que estão lá eu achei aqui, só não sei qual foi o termo de pesquisa que eu utilizei. Mas beleza. Então já dei duas dicas, um site de ícone e um site de combinação de fonte. Mas eu mando depois esses links para vocês, caso o pessoal não tenha anotado. Então, utilizem bastante esses ícones, tá? O próprio Flat Icon lá, você consegue trocar a cor do ícone. Então, se você usa azul, se você usa amarelo, vermelho, rosa, roxo, enfim, não importa, você troca a cor lá, ele já vem para cá com a cor certa para você utilizar no post. Utilizem eles bastante para poder dizer para o seu usuário o que ele tem que fazer. Seja salvar, seja compartilhar, comentar, enfim, por aí vai. Bom, aqui um exemplo com aquele celularzinho do Canva mesmo que eu mostrei para vocês, né? No caso, esse aqui, tá? Então, é que eu só fiz um retângulo e diminuí a transparência dele para aparecer aquela notificação do iPhone ou do Android, enfim. No close. Normal. Para aparecer aquela notificaçãozinha, né? E por que isso? Porque isso gera identificação, isso faz pro cara, poxa, isso daqui eu conheço, né? Eu quero interagir com isso daqui, tá? E aqui também tem alguns outros exemplos que eu poderia utilizar. Que eu poderia utilizar aqui dentro dessa mesma lógica. Então, se eu apagar isso aqui. Peraí. Oxente. Peraí. Deixa eu atualizar isso aqui. Então, se eu apagar esses elementos aqui e arrastar, por exemplo, esse lembrete para cá, que também é um lembrete do iPhone, mas poderia ser do Android, tá, gente? Nada contra o Android, eu tenho Android também. Para quem utiliza aí. Eu poderia usar isso aqui tranquilamente. Beleza? Que já é identificação. O cara reconhece isso daqui. Isso aqui você faz no Canva. São 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados e texto, basicamente. Assim como esse aqui também, que é o mesmo exemplo do outro lá, da notificação. E aqui é um exemplo de como utilizar um GIF, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso tem um GIF e ainda tem
aqui o nosso retângulozinho diminuindo, aumentando o contraste na imagem, para facilitar a leitura desse texto aqui, ó, certo? Com o retângulo, sem o retângulo. Beleza? Então, a ideia aqui, ó, e ainda tem os íconezinhos aqui das redes sociais, para dizer o cara, tem as ações aqui, mas ó, o foco tá aqui, ó, no coraçãozinho, cara. O principal foco dessa postagem é gerar like. Não é gerar comentário, não é gerar compartilhamento, nem save. É gerar like. Porque ele ressaltou o like aqui nesse caso, com o ícone. Tá bom? E aí, nesse caso aqui, por exemplo, você poderia vir aqui e simplesmente salvar como GIF, né? Exportar ele como GIF. Selecionando aqui, ó. No caso, eu quero exportar só a página 10. Pode ser em vídeo ou em GIF. E aí você vai lá no Instagram e posta normalmente. Tá bom? Deixa eu dar um exemplo aqui. Pera aí. Vou dar um exemplo aqui, rapidinho, de como... de um post com aqueles ícones de movimento que eu tinha falado para vocês. E com vídeo também. Talvez vocês já conheçam, mas não sei se todo mundo conhece esse cara. Então eu vou mostrar aqui um exemplo. Deixa eu colocar aqui. Só estava trocando a tela. Vocês estão vendo meu Instagram agora, certo? Então, ó, isso aqui foi feito no Canva, pessoal, 100%, ó. Aquela setinha, inclusive, que eu mostrei para vocês aqui, tá? E aí, no fundo, é um vídeo que muito provavelmente ele pegou na internet ou achou no próprio banco de vídeos do Canva. E aqui vocês podem ver, ó, a hierarquia tipográfica. Então, primeira informação, segunda informação, ação, informação um pouco menos irrelevante, mas que está aqui embaixo, tá? E a gente passa para o lado, ele aparece aqui, né, porque é um vídeo, e aí sempre vai, todos os posts desse cara aqui, ele coloca essa setinha, ó, que induz o cara a continuar passando para o lado. Ó, a intenção dele é essa, de fazer com o cara, olha, ainda não acabou, continue, né? E aqui ele está usando ainda no fundo uma imagem que ela tem continuidade do outro lado. Então isso aqui você faz no Canva tranquilamente. Você só precisa alinhar as duas imagens. Tá? E aqui, às vezes, ela nem está alinhadinha certinha, mas como o cara passa muito rápido, ele não vê que não está alinhado certinho. Então, a ideia é só gerar curiosidade da pessoa no momento que você cria um carrossel como esse. O principal intuito é gerar curiosidade. Tá? Aqui, ó, no fundo, ele utilizou um vídeo de novo, utilizou a setinha do lado de novo, e aqui é a mesma coisa. Ó. Ele está, no caso aqui, enumerando as ações ou os pontos dele de atenção no post, colocou a informação principal uma informação secundária. Aqui ele cria hierarquia tanto com o peso da fonte quanto com o tamanho da fonte, né? Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Aqui ele ainda utiliza ele ressalta ainda mais a ideia de passar para o lado aqui, né? E aqui ele usa os elementos, tipo, é muito simples tudo que esse cara está fazendo aqui, né? E ele mesmo fala que ele faz tudo isso no Canva e que surpreende muita gente, que o design dele é muito bom. E aqui no final ele usa, ó, as setinhas aqui, ó, elas nem estão se mexendo, mas porque ele teve que marcar as pessoas. Mas aqui, ó, o que eu falei para vocês, ele colocou aqui embaixo a setinha apontando para baixo, é porque no mobile essa seta vai ficar em cima do save certinho e essa seta vai ficar em cima do comentário certinho. Então ele está utilizando o elemento simples para facilitar a experiência do usuário dele, dizer o que ele tem que ler e dizer o que ele tem que fazer depois de consumir, digamos assim, né, o conteúdo dele. Tá? Bom, pessoal, basicamente é isso. Tá? Tem 3 chats aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não consegui colocar a imagem dentro do frame. Agora consegui. Beleza, peraí, vamos lá. Matheus, como eu crio um template e salvo para que fique como modelo para qualquer post que eu faça? Ó, aqui no Canva, se você qualquer coisa que você cria aqui dentro, ele fica salvo, ele salva automaticamente, ó. Tá vendo aqui all change saved? Então ele tá dizendo para mim, tudo que eu mexi aqui, ó, ele tá salvando, ele tá dizendo que não tá salvo. Quando eu clico fora, aí ele tá salvando e agora já tá salvo. Quando eu voltar para minha home, meu layout tá aqui, ó. Esse aqui é o que eu estava editando com vocês. Então, por exemplo, um cliente meu que eu fiz post aqui no Canva, ele está salvo aqui, ó, do mesmo jeito, tá vendo? Esse aqui é até um bom exemplo, ó. Nesse caso aqui, ó, eu estou utilizando a simples mudança de cor para dar intenção para o cara de passar para o lado, tá? Eu estou utilizando esse ícone aqui que é lá do Flat Icon e o resto é tudo texto aqui do próprio Canva. Eu estou usando aqui a diferença de cor para criar a hierarquia dentro do post.
E aqui eu tô dizendo pro cara, você tem que passar pro lado. E que eu só fiz colocar um retângulo da cor que vai ser a cor seguinte, porque eu dou ideia de continuidade dentro do post. Eu poderia muito bem fazer isso aqui, ó. Porque eu dou mais ainda a ideia de continuidade dentro do post. E assim vai, até o final. E no final eu digo para ele o que ele tem que fazer. Certo? Isso aqui é o exemplo de um post carrossel padrão, assim. Bem padrãozão mesmo. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Aqui é um bom exemplo de como utilizar aquelas linhas que eu tinha falado para vocês, ó. A linha pontilhada. Então, eu estou dando sequência na cabeça do cara para onde é que ele tem que ir. Então, a minha imagem, ela termina aqui, ela começa aqui e termina no ponto 2. Então, já dá uma ideia de continuidade aqui, ó. E a minha linha que começa aqui já diz pro cara, opa, tem mais coisa aqui pro lado. E aí, quando ele passa pro lado, a linha continua aqui e ele continua além do texto. Aqui é a mesma coisa, tá? Mas aqui eu estou usando o texto, eu poderia estar usando uma imagem, eu poderia estar usando a imagem de um ambiente, falando sobre o ambiente, dando dica de decoração, dando dica de como criar alguma coisa e utilizar isso aqui tranquilamente, gente, tranquilamente. Colocar uma foto aqui, ó, do ambiente, fala do ambiente aqui, coloca a linha aqui embaixo para passar para o outro lado, ou aquela setinha se mexendo para ir para o outro lado aqui, sem problema nenhum. Enfim, poderia ficar aqui a noite toda, mas eu acho que, ó, já deu mais ou menos 1 hora que eu tô aqui. Eu queria abrir para dúvidas, perguntas que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês tiverem para falar aí. Estou à disposição. Agradecer mais uma vez aí o Litelton pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de estar expondo um pouco do que eu sei. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado aí. Nós que agradecemos, mestre. Tem uma pergunta da Ana aí. Ana levantou a mão? Acho que sim. Abre o microfone. Pode ficar à vontade. Oi, Matheus, tudo bom? Tudo bem. Olha só, eu ia te perguntar uma coisa que você mostrou aí no final. Esse exemplo, quando a gente está no carrossel e divide a foto, que ela aparece uma parte numa página e a parte essa aí, ó. Certo. Qual a dica que você dá para fazer isso daí? Porque eu vi que você copiou e colou nos dois, só que pegou uma parte um e a parte outro. Pronto. Para ficar assim, bem alinhadinha, a hora que você está passando o dedo, que você vê que a imagem ficou bem direitinho. Qual a dica que você dá? Então vamos lá, vou dar uma dica muito boa. Essa pergunta foi sensacional. Eu ia falar, mas eu queria que alguém fizesse, porque a pergunta é muito boa. Essa daí. Eu já fiz, mas eu acredito que você vai me dar uma dica melhor do que eu fiz. Não sei, vamos lá. Porque é o seguinte, o Canva ele é um pouquinho limitado em alguns aspectos, certo? Sim. Então a gente tem que meio que se virar nos 30, digamos assim, para passar por cima dessas limitações. Então, eu utilizo o Canva muito porque, assim, eu tenho alguns clientes que, por exemplo, eles são criadores de conteúdo e ele não pode depender 100% de mim para criar alguma coisa muito rápida ou muito simples, né? Porque, por praticidade, eu prefiro fazer no Photoshop. Então, esse problema que você tá mencionando, no Photoshop eu não tenho, né? Eu consigo colocar uma imagem do lado da outra e eu tenho certeza que ela está alinhada. Aqui no Canva é um pouquinho mais complicado, mas tem como fazer. Como é que eu faço? Geralmente, quando eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Então, a imagem... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Para quem não sabe, o Ctrl Z funciona aqui no Canva também, tá? Eu imagino que muita gente saiba, mas é sempre bom falar. Então, ó, vou copiar essa imagem aqui. Como é seu nome mesmo? Desculpa. Ana Valéria. Ana. Tá. Então, Ana, eu vou copiar essa imagem. Tem um monte de Ana aqui. Tá bom. Só para vocês verem, ela tá alinhada no centro, tá? Sim. Essa imagem aqui também, a proposta é uma imagem do Freepik. Talvez muita gente conheça ou muita gente não conheça. Quem tiver interesse, procura lá, porque tem muita coisa de graça e muito boa. Eu centralizei ela aqui e... Onde que tá essa imagem que você falou aí? Eu não escutei. No Freepik, é esse site aqui, ó. Esse aí eu acho que você não tinha falado. Então. Não, eu não falei. Geralmente ele tá na lista, mas na lista dos links que eu passo no final, mas eu acabo não mencionando muito ele. Legal, vou ver. Mas ele tem bastante coisa. Quem não conhece pode procurar, que tem bastante coisa gratuita. Tem coisa paga, mas tem muita coisa gratuita muito boa. Então, o que eu fiz? Ó, eu centralizei aqui, tá? E propositalmente eu deixei um pedaço da imagem para lá.
porque eu queria que ela aparecesse um pouquinho aqui. Então, primeira coisa que eu faço, eu copio ela aqui, Ctrl C, e eu clico no quadro seguinte e aperto Ctrl V. O Canva, quando você copia e cola qualquer coisa entre um quadro e outro, ele cola exatamente na mesma posição que Exatamente. estava em cima, certo? Isso. E o que eu faço? Eu pego ela aqui e arrasto para o lado, prestando atenção na linha, obviamente para ela não sair do alinhamento. Para eu ter certeza que ela não sai do alinhamento, se eu segurar Shift, ela não vai sair, Isso. certo? Ok. E aí eu vou arrastar até onde eu acho que é o ponto de interseção. Vamos dizer que eu vou colocar errado aqui, só para você poder visualizar. Tá. E aí, o que eu faço? Eu clico aqui, ó, nesse Page Manager, que é do lado do Zoom. Aqui a gente tem a ferramenta de Zoom. E aqui eu vou para o Page Manager, tá? Aí, o que eu faço geralmente? Que é o que eu consigo fazer aqui para poder acertar isso aqui. Eu pego essa minha ponta aqui e eu arrasto aqui para o lado e tento colar aqui e vejo se está certo. Poxa, não tá. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui e eu sei que ele tem que andar um pouquinho mais para cá. Se eu voltar lá, agora eu vou arrastar aqui do lado. E ele está praticamente em cima de onde ele tem que estar. Está um pouquinho para a esquerda, então ele tem que voltar um pouquinho para a direita. Certo? E aí, aqui nessa situação, eu faço ajuste fino assim. Porque eu sei que se tiver errado, a olho nu vai ficar imperceptível. Então, por exemplo, aqui está praticamente em cima. Certo? Eu só estou arrastando para o lado aqui, ó, me certificando de que a imagem está praticamente uma em cima da outra. E se tiver errado, a percepção de olho é muito, muito difícil. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse outro exemplo aqui embaixo, a mesma coisa. Eu não fiz continuidade dos ícones, mas eu fiz da linha. Então, é muito, muito. A linha é mais fácil ainda, porque a linha é basicamente você copiar e colar, você sabe que ela está no mesmo lugar. Sim. Então, ó, aqui, ó, da linha tá certinho, a linha aqui tá certinho. Tá vendo? Eu não fiz continuidade dos ícones. Tá? O ícone aqui não tá continuando, mas a linha tá. Então, no quesito da linha, aqui nesse último eu fiz do ícone, certo? Mas eu fiz exatamente do mesmo jeito que eu fiz agora, mostrando para você. Entendi. Eu acho que assim, nessa situação, infelizmente, por exemplo, o Canva eu não consigo. Eu não consigo. Opa. Ele não me possibilita pegar essa página que está aqui e colocar aqui, certo? Que seria o ideal para fazer isso aqui. A minha segunda página estar ao lado da minha primeira, que no Photoshop eu consigo fazer isso. Então aí eu consigo unificar os elementos com muito mais facilidade. Mas isso não quer dizer que no Canva você não possa fazer. Esse cara que eu mostrei aqui, ele faz tudo isso aqui no Canva. E ele faz continuidade tranquilamente. Ele fez uma continuidade aqui, ó, muito mais difícil do que a que eu fiz com essa foto aqui. Eu nem sei se está certo. Talvez no celular você parar no meio, você vai ver que não está certo, mas tá muito perfeito. E ele faz no Canva. Eu tenho um dos meus clientes lá de Recife, ele trabalha com esse cara. Ele falou, bicho, o cara faz tudo no Canva e é impressionante. Porque muita gente não acredita as coisas que o cara faz. Vai acostumando, né, com as ferramentas, né? Exatamente. O cara usa isso todo dia, o cara tira um proveito da ferramenta absurdo, ó. Aqui ele tá usando o vídeo de novo, ó. Tá vendo? Aqui ele usa o vídeo, ele usa essa setinha aqui em todos os posts dele, ó. Usa o vídeo no fundo, no background, com a transparência diminuída, né, para o vídeo não ficar impactando tanto aqui no que está sendo falado. Tá usando continuidade nesse papel rasgado aqui, ó, no post todo ele usa. Nesse aqui. Então, por isso que eu falo de referência. Esse cara, para mim, hoje, ele nem é designer. Ele é um cara que vai lançar um livro. E ele tá gerando conteúdo para pré-lançamento de livro. Pô, mas o cara, para mim, hoje é referência, inclusive, de design. Porque o cara manda bem. Ele entendeu a essência do negócio de simplicidade, pensar no usuário e de também, obviamente, inovar constantemente. O cara traz coisa nova. Então, essa setinha mexendo pro lado, eu nunca tinha visto alguém fazer. Não no Canva. Eu tinha visto o cara fazer uma animação fora e trazer pro post, que dá Nossa, muito mais tá trabalho. Né? Aqui você já tem pronto. O cara pega, salva como vídeo e coloca aqui. Né? Então, essa pergunta foi muito boa e é assim que eu faço. Não sei se era assim que você fazia também. Mas se você fazia assim, é o jeito certo. Eu acho que é a forma mais fácil de fazer. Tá. Beleza? Bem próximo. Tem uma outra pergunta. Você falou aí alguma coisa sobre imagens e tudo.
Eu tenho um certo medo de pegar algumas imagens e serem imagens que seriam pagas. Uhum. Como que eu fico sabendo, qual é a dica que você dá de imagens que são gratuitas? Tá. Você dá alguma orientação? Porque, por exemplo, eu busquei um tema específico. Então, eu estou procurando pessoas idosas com vovozinho, vovozinha, tá? E eu não consegui encontrar no Canva, na biblioteca deles. Uhum. Eu tive uma certa dificuldade em escrever alguma coisa para eu ter que buscar um tema específico de alguma coisa que eu gostaria de buscar aí no Canva. Tá. Porque eu sei que tem um banco de imagem muito grande. Antes de eu ir para outro lugar, eu acho que eu teria que explorar o máximo possível o Canva, não é isso? Claro, concordo. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem algumas dicas, mas vamos lá. A principal dica que eu diria é o seguinte: o Canva, pelo menos o meu aqui, está em inglês, então tem que tomar cuidado com isso, para essas Tá, tudo palavras-chave. bem. Eu não sei se nesse caso, mas tudo que. Eu acho que isso é meio óbvio, mas tudo que for Pro, primeiro vai estar escrito Pro e segundo ele fica com uma marca d'água. Tá? Nesse caso aqui não Isso. tá porque o meu é Pro, então, mas enfim, ele ficaria com uma marca d'água. Pois é, esse é o problema. Tem muita opção, mas é muita Mas é opção. pago. Exato. E o que eu faria, assim, sendo gratuito, e você utilizando as palavras-chave corretas, mesmo utilizando o inglês, você não encontrou, o que você encontrou está sendo pago, aí eu migraria para bancos de imagem gratuito externos, tá? Que não tem poucos, tem muitos. Então, eu vou dar o exemplo de dois aqui, bem rápido. Ai, que bom. Primeiro já está até aberto aqui, que eu ia falar. Na verdade, ele está na lista de links que eu entrego. É o Unsplash. Quem não conhece pode conhecer aí facilmente. A barra de pesquisa dele é também em inglês. Mas então, por exemplo, eu vou pesquisar com base naquilo que você está falando. Então aqui, Ok. ó, tudo gratuito. Então, free, o direito de uso Todo esse site é tudo gratuito? 100%. Aqui é 100%. Ai, que Tanto que beleza. o subtítulo do site é Photos for Everyone, ou seja, é fotos para todo mundo, fotos para quem quiser, Aham. certo? Então aqui, ó, eu coloquei Old Man, que seria uma pessoa idosa, né? Mas Sim, poderia sim. ser uma mulher também, e aí tem trocentas possibilidades aqui. São fotos mais artísticas, tá? Não é aquela foto padrão de banco de imagem, por exemplo, um Sim. Shutterstock da vida, tipo, pessoa idosa, Shutterstock. O cara vai te dar um velhinho sorrindo, aquela coisa mais cinematográfica, né? Tipo isso aqui, né? Mas no Aham. caso, esses sites, eles não têm problemas com direitos autorais? Esse Não aqui? teria, né? Nenhum. Não, não. Esse aqui não. Esses Eles sites que orientam, você indica não tem problema não. com direitos autorais de Eles sempre, imagens. não. Eles sempre orientam, obviamente, e aí é muito diversificado. Eu nunca tive problema, apesar de sempre acreditar a foto. Então, eles sempre orientam. Se possível, acredite a foto ao site. Tipo assim, a imagem, dois pontos, Unsplash. Não precisa estar na foto, pode estar na legenda do post, Ok. certo? Mas O são outro fotos... é qual? Oi? O outro site qualquer? O outro não é esse aqui, seria esse aqui, ó. Ele chama pexels.com, tá? Tá aparecendo essas imagens aleatórias aqui, mas é a mesma coisa. Se eu pesquisar em inglês aqui, Old Man, e aí, ele segue um estilo bem parecido do Unsplash, mas são todas imagens que têm free license, licença free, licença gratuita. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu consigo baixar aqui. Se eu clicar na foto, ele vai abrir a foto, ele vai dizer para mim que é o free download aqui. Eu posso inclusive alterar a resolução da foto aqui, tá? E por Nossa, que é que free? beleza. Por exemplo, são sites como se fosse assim, é de uso comunitário, digamos assim. Então, ó, aqui, ó, free to use, certo? Então ele te deixa aberto para você usar isso aqui, assim, tanto comercialmente como pessoalmente. Ele não limita. Por exemplo, o FreePic, que foi aquele outro site que eu coloquei aqui, ó, ele também tem fotos. Então, por exemplo, você consegue vir aqui em All Resources,
colocar aqui, ó, fotos, e você selecionar Free. Então, por exemplo, no FreePic eu ainda tenho a possibilidade de alterar a linguagem, né? Consigo vir aqui e colocar em português. O FreePic é o mesmo dono do FreePic, é o dono do Flat Icon, que é o sitezinho de ícones aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Então, você consegue vir aqui e colocar foto, imagens e grátis. E aí, vou colocar, por exemplo, aqui, pessoa idosa. Pronto. Todas essas imagens aqui, mesma lógica. O cara vai te dar uma licença free para utilizar elas. E ele vai te dizer, no máximo, para você dar o crédito para a imagem. Né? Sempre colocar lá, imagem FreePic, acabou, você não vai ter problema. Tá. E aí você pode Quando utilizar. você escreveu ali no Google, eu acho que a pessoa idosa shuttle alguma coisa, é o quê? Eu não entendi aquilo que você falou. Esse caso aqui é o seguinte, ó, esse site aqui é um banco de imagem pago, que chama Shutterstock. Eu não comento porque assim, é muito específico, mas Esse por que eu falei? A diferença é o seguinte, olha o estilo de foto aqui desse banco que é gratuito. Na visão de design ou na visão de um fotógrafo, são fotos muito mais artísticas, não são fotos comerciais. O Shutterstock, ele é um banco de imagens pagas, 100% paga, não tem imagem gratuita, mas ele é 100% comercial. Então, se eu colocar aqui, ó, pessoa idosa, ele vai me dar imagens comerciais para utilizar. Tá vendo? Não são imagens artísticas, são imagens comerciais. É idoso olhando para foto, sorrindo. Entendi. São fotos de propaganda, digamos assim. São fotos que você costuma ver em anúncios, né, de marcas famosas, enfim. Nesse caso aqui, não. São imagens artísticas. O cara na rua foi lá e tirou foto de um velhinho, né? É a mesma coisa. O FreePic, ele é o que mais se aproxima de um banco pago, mas que consegue ser gratuito e te entregar algo comercial. A maioria dessas imagens aqui é comercial. Isso aqui é extremamente comercial. Isso aqui não é artístico. Isso aqui é extremamente comercial. Pode usar isso aqui facilmente para fazer, sei lá, um anúncio para uma pessoa que é cuidadora de idosos. Facilmente. Né? E é gratuito. Enfim, você faz o download aqui, ó. A única coisa do FreePic que ele vai te limitar um momento é que ele tem um limite de download diário para quem não paga, mas se eu não me engano são tipo 10 downloads dia, e se você fizer um cadastro com e-mail sobe para 20, alguma coisa assim. Então é bastante coisa, né? Já que diariamente isso se renova. Teve mais 2 pessoas aí que agora que eu vi que levantaram a mão. Eu não sei quem são. Muito obrigada. Foi De nada. muito bom. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Matheus, boa noite. Boa. Me chamo Marcos, sou fotógrafo. E aí, Marcos? Trabalho bastante com o Canva, né, para as publicações do meu trabalho. Massa. E uma das minhas dificuldades no momento que eu estou fazendo, né, fazendo as publicações é com relação às cores. Eu pego algumas imagens, alguma figura, né, na internet, tento colocar na minha edição lá no Canva, porém às vezes eu não consigo chegar à cor ideal. Tem alguma dica que você pode estar passando para mim, onde eu possa chegar a essa tonalidade? Tá, vamos lá. As cores você fala em relação aos elementos que você vai colocar na postagem, certo? Não as cores da foto em si. Isso mesmo. Tá, então, primeiro eu partiria do seguinte princípio. A ideia primordial é definir quais cores você pretende utilizar como um padrão. Não quer dizer que você não possa mudar. Eu mesmo aqui apoio a tentativa e erro, mas em relação às cores especificamente, eu pararia um pouquinho, sentaria na frente de um artigo que falasse sobre psicologia das cores, daria uma lida e pensaria, poxa, eu quero que a minha publicação, ou a minha marca, ou a minha empresa, ela transpareça o sentimento A, B e C. E aí o sentimento A, B e C, eles são ligados às cores D e E. E aí eu vou utilizar essas cores D e E. Uma forma de você utilizar, ver como é que você pode harmonizar essas cores, tá? É esse site aqui da Adobe,
que é gratuito também. Tem outros sites de combinação de cores também. Se você procurar na internet, tipo, como combinar cores, vai aparecer trocentas opções. Nesse caso aqui, ele te dá um círculo cromático aqui, e aí você pode, por exemplo, você descobriu que uma cor que você quer é o azul. Ah, cara, eu acho que azul tem tudo a ver com o meu negócio, beleza. E vamos lá. Eu vou vir aqui nesse primeiro quadro aqui, vou selecionar essa cor aqui, ó, e ele é esse círculozinho aqui. Então, eu vou jogar num azul aleatoriamente aqui, só para te exemplificar, tá? E aí, aqui embaixo, você tem alguns comandos que você consegue ainda assim controlar a intensidade desse azul, a intensidade, se ele vai mais para verde, se ele vai mais para roxo, enfim. Vou colocar nesse azul aleatoriamente aqui. E aí, aqui do lado, ó, ele te dá diversas opções de como combinar essa cor, pensando sempre nessa cor do meio aqui, tá? Então, a cor que eu quero é a cor que está no meio. Então, eu vou colocar monocromático aqui. Aí, ele me deu uma sequência de azuis, de vários azuis, tendenciando tanto para mais escuro quanto para mais claro. Se eu quisesse criar posts extremamente posts monocromáticos e que a principal cor fosse esse azul do meio aqui, eu poderia utilizar essas outras cores aqui. Se eu quisesse, e eu vou te mostrar como é que essa cor vai daqui para o Canva. Se eu quisesse tríade, tríade é uma forma de combinação que ele mostra aqui, ó, o desenho é como se fosse um triângulo e ele te dá uma cor para a direita e uma cor para a esquerda. Então, a minha cor principal é essa, eu posso usar como secundária esse vermelho e esse amarelo aqui. Beleza? Complementar, que é o que eu tinha falado lá do verde e do rosa. O meu azul é a principal, o meu complementar é laranja. Pode ser o laranja mais claro, pode ser o laranja mais escuro. E, enfim, por aí vai. Divisão de complementar, dividir complementar 2 vezes. Ele só não está mudando a cor do meio, que em tese é a minha cor. É a cor que eu quero, é a cor que eu acho que me representa com mais facilidade. Então, vamos dizer que, por exemplo, eu vou vir aqui, deixa eu colocar aqui e aumentar o brilho aqui, tá? Essa primeira escala aqui, ela aumenta e diminui o brilho, tá? Então, vamos supor que eu quero esse rosa aqui, ó. E aí eu vou colocar complementar no rosa. Ó, eu vou vir aqui, eu sei que esse rosa é a minha cor, eu vou copiar esse código que tá aqui, ó. Tá vendo? Essa hashtag aqui. Vou dar um Ctrl C aqui, vou lá no Canva. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou clicar nesse retângulo aqui. Nesse caso, meu post é uma foto branca. Vou clicar nesse retângulo e vou copiar aqui, ó. Vou clicar no círculo cromático e vou colar aqui o código. Pronto, o meu rosa já veio para cá. Qual que é a complementar do meu rosa? Eita, nós. Dá licença. Ele não vai me deixar sair daqui? Ah, beleza. A complementar do meu rosa é esse verde. Eu vou copiar o código do verde. Vou lá no Canva de novo e, sei lá, vou colocar esse texto aqui verde para poder dar o contraste, caso eu queira. Enfim, estou usando um exemplo extremamente aleatório aqui, mas eu sei que essas duas cores combinam porque isso aqui está me dizendo, isso aqui está me dizendo que as cores combinam. Beleza? Então, essa é uma forma. Dentro do Canva, se você falar assim, Matheus, eu não quero usar cor, então você pode fazer o seguinte, ó. Dentro do Canva, quando você usa uma imagem, nesse caso eu estou usando uma imagem aqui gratuita do Canva. Oh, meu Deus. Tá reload logo. Eu estou usando uma imagem gratuita aqui do Canva. Quando eu clicar aqui, ó, na minha fonte e eu apertar na cor dela, o próprio Canva, depois de uma atualização que eles fizeram aí, me dá aqui uma série de cores, que são as cores que estão predominantes nessa imagem que eu estou utilizando. Então, por exemplo, eu sei que se eu usar essas cores aqui, no meu texto não vai aparecer aqui. Beleza? Mas eu sei que, pô, se a minha imagem predominantemente ela tem essas cores aqui, quais são as cores que eu posso usar em contraste com elas para poder chegar num contraste legal? Então eu vou clicar nesse verde aqui, aí ele vai me dar o código do verde. Eu vou pegar esse verde aqui, ó, e vou jogar lá no site que eu mostrei. E vou apertar Enter. Pronto, ele me deu um monte de cor aqui, ó, que eu poderia contrastar. E se eu mudar aqui, ele vai me dar outras. Se eu mudar aqui, ele vai me dar outra. Cores que combinam com essa cor que eu tô colocando aqui no meio. Então eu sei que se eu usar essas cores aqui que ele tá me dando em cima desse post, eu vou ter um contraste legal. Então, tipo, vou fazer um teste aleatoriamente aqui, vou copiar esse código aqui e vou colar aqui nessa cor dessa fonte. Beleza? Já sei que combina. Não tá dando contraste? Poxa, então vou vir aqui e eu vou clarear um pouquinho mais essa fonte para ver se eu consigo ter leitura. Beleza, já tem um pouquinho mais de leitura e eu sei que as cores são próximas umas da outra, tá? Eu vou mandar depois pro Litelton esse documento que tem esses links e aí vocês ficam à vontade para poder utilizar. Beleza.
eu salvo lá na plataforma. Gente, mais uma pergunta, se alguém tiver, para a gente poder liberar o Matheus aqui, que ele já está 1h30 com a gente aqui. Eu tenho. Vai lá, Marília. Eu tenho. É uma pergunta rápida, tá? Me diz uma coisa, Matheus. Me diz uma coisa, eu queria saber sobre feeds organizados. Isso aí vale a pena ter ou não? Tipo assim, ó, quer ver? Eu vou te mostrar do Instagram de uma arquiteta. Tá vendo? Fotos, ela segue ali, tem um padrão, deixa eu mostrar. Sim. Tem um padrão assim, ó, tá vendo, ó? Tá vendo Sim. essa foto aqui, ó? Ela um pedaço, ela fica aqui, ó. Sim. Tá, vamos lá. Vale a pena ter um feed assim organizado no Instagram? Olha, eu sei que é uma pergunta meio... Não, é uma pergunta boa, só uma pergunta difícil de responder porque não existe resposta certa, na minha visão. Porque tem muita gente que critica digamos assim, a ideologia do feed organizado, como se feed organizado vendesse. A questão é a seguinte, o feed organizado, na minha opinião, Matheus, ele facilita a identificação da sua audiência com o seu conteúdo. Então, se você, não é nem questão de feed organizado, eu diria mais que é questão de padronização. Então, se você tem lá uma constância dentro do tipo de coisa que você está postando, e você não está toda hora, e vou ressaltar aqui, não estou dizendo que não tem que mudar, eu digo que tem que testar, mas se aquilo ali já gera identificação, se o seu público já reage bem àquilo ali, não tem por que ficar mudando o tempo todo, né? Então, eu sou a favor da padronização. Os testes, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui, vamos lá, com um cara que passou a ser meu cliente. Ele chama Igor, e eu até mostrei um post dele aqui. Então, ó, esse post azul aqui fui eu que fiz, esse post roxo aqui fui eu que fiz. Porque ele falou assim, cara, eu quero testar uma modalidade um pouco diferente do que eu costumo fazer. O que ele costuma fazer? Ele usa um vídeo ou uma foto com um textinho assim, ó, branco em cima. Esse é o padrão dele, ó. O padrão dele é isso aqui, ó, fundo preto com o texto branco laranja. Padrãozão. Tudo que tá fora do padrão aqui foi o que eu comecei a fazer para ele, porque ele falou assim, cara, eu quero testar a resposta da minha audiência a algo um pouco mais ousado, digamos assim, diferente, que sai do meu padrão. Mas ele tem o padrão. Então, quando ele tem o padrão, ele sempre, é meio que assim, ele puxa a audiência dele de volta. Por quê? Porque o cara identifica aquilo ali muito rápido. Então, para arquitetura, eu acho que vale a pena até certo ponto. Ter esse tipo de padronização. Porque eu acho que gera uma identificação legal. Mas nada te impede de testar até chegar num ponto legal. Você fala assim, poxa, isso aqui tá legal, isso aqui tá funcionando, eu vou manter isso aqui. Mas eu também digo, cara, não fica não noia no sentido de, meu Deus, meu feed é feio, meu feed é isso. Cara, feed bonito não paga boleto. Vou falar pelo mesmo naipe de like. Like não paga boleto, feed bonito também não paga boleto. Então, assim, tem um feed que vende, cara. Tem um feed que seu cliente entra lá e fala, desgramas, que projeto lindo, e isso, aquilo, outro. Se tá organizado, se não tá, bicho, com o tempo você vai tomando jeito, tomando forma e vai colocando nos eixos lá. Mas foca em fazer algo funcional, em fazer algo que traga um conteúdo relevante, um conteúdo de qualidade para sua audiência, que o cara ele vai se importar muito mais com o seu conteúdo, se ele é bom, se ele é útil, se ele não é, do que se aquilo ali tá bonito ou não, na minha opinião. Então, gente, beleza. Eu gostaria de uma salva de palmas aí para o nosso amigo Matheus, por favor, tá? Matheus, mais uma vez, mestre, obrigado pela sua disponibilidade, cara. Prazerzão receber você aqui. Essa galera agora vai começar a fazer um monte de cards mais bonitos, inclusive eu, porque eu sou administrador, cara, então eu não tenho essa percepção do design, né? Então, daqui a pouco vamos ter que melhorar isso. Então, gente, é isso aí, Matheus. Muito obrigado. Depois você me manda esse material aí para eu poder colocar os links. Vou te mandar agora pelo WhatsApp, aí você faz o que você quiser aí. Eu boto na plataforma. Quiser entrar em contato pelo meu direct do Instagram, mostrar uma postagem, perguntar, pedir minha opinião, fique à vontade. Pronto. Aí para ajudar. Todo mundo seguindo o Matheus aí, gente. Muito obrigado, mestre. Até mais. Cara, até mais. Vou sair aqui, mas fica aí meus agradecimentos pela oportunidade. Tá, me devolve aí primeiro antes de você sair. Beleza. Pra eu dar uma paradinha aqui na gravação. Make host.
Já foi. Valeu, Vou dar um obrigado. share aqui. Tchau, tchau. Valeu, Litel. Tchau, tchau.